Wonderful, wonderful, Jesus is to me. What is he? Counselor, the Prince of Peace, the mighty God is he. Oh, saving me, keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer, praise his name. Let's just bow our heads down and think of it. I once was lost, but now I'm found. I'm free from condemnation. Nations are breaking, no matter. Jesus gives liberty and a full salvation. He's saving me. He's keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer, praise His name. Oh, wonderful, wonderful, Jesus is to me. Counselor, the Prince of Peace, mighty God, saving me, keeping me. Wonderful is my Redeemer, praise His name. Oh, think of it. I once was lost. Now I'm found. I'm free from condemnation. Jesus gives. But while she was singing this song, mas enquanto ela cantava esse hino com suas mãozinhas débeis levantadas, uma pomba entrou voando pela porta. Aproximou-se, pousou na cabeceira da cama e começou a arrulhar. Deus levou sua alma. Fui a Londres, Inglaterra, com o irmão Jack e com o irmão Gordon Lindsay, e havia uma mulher chamada Florence Nightingale. Afirma ser, acho, bisneta ou algo da falecida Florence Nightingale, que me escreveu muitas cartas. Ela estava na África do Sul, morrendo de câncer, e tinha uma foto, vocês viram no livro. Nunca vi um mortal assim na vida. Creio que o irmão Jack estava comigo nesse dia. Fomos à casa de um ministro, na reitoria, logo atrás da igreja, para onde a levaram. Enquanto ainda estávamos onde o avião desceu, anunciaram pelo alto-falante e ela estava numa ambulância lá, então. Tinha vindo de avião da África do Sul, sabendo que eu iria à Inglaterra nessa data. O ministro a levou à reitoria, então voltamos lá para orar por ela. Tenho visto muitas pessoas enfermas, mas seus bracinhos não pareciam ter mais de 2 centímetros de largura. Seu crânio podia-se ver onde se entrelaça. E ela, seus membros bem aqui, em volta dos quadris, não passavam disso, uns 5 centímetros de largura, só o osso. E ela não conseguia levantar as mãos. Estava fraca demais para levantar as mãos. E estava tentando dizer algo, e eu não conseguia entendê-la. E quando, por fim, cheguei a ouvir, creio que através de uma enfermeira, ela disse, irmão Branham, ore para que Deus me deixe morrer. Ela não queria viver. E notei, e lágrimas escorriam do lado daqueles ossos em seu rosto. Onde ela conseguiu umidade suficiente para chorar, eu não sei, pois suas veias estavam arruinadas e ela estava em uma condição terrível. Indo para orar pelos enfermos, eu não poderia orar para que ela morresse, mas parecia que ela não conseguia morrer, ia resistindo. Ajoelhei-me com o seu pastor no quarto para orar, e quando me ajoelhei para orar, uma pombinha entrou voando pela janela. Começou a arrulhar. Quando terminei de orar, pensei que fosse uma pomba de estimação em algum lugar lá, com neblina lá fora, como é na Inglaterra, as Ilhas Britânicas lá. E esta pombinha parou de arrulhar e saiu voando. Aproximei-me e coloquei as mãos nela e invoquei o nome do Senhor. E a mulher é uma mulher grande, forte e saudável hoje, nas asas de uma pomba. Ela se mantém limpa a partir de dentro. Um cristão também faz isso. Ele se limpa a partir de dentro. Isso impede a malícia. Ele não precisa de fel para digerir nada, pois não come isso.
Estão vendo? Ele é limpo de dentro para fora. Agora, notamos que este pássaro... Tenho muitas coisas anotadas aqui, mas o relógio não para. Esta ave também era usada no Antigo Testamento como sacrifício para expiação e purificação. Vamos nos referir aqui a uma em Gênesis 15:9. Pensemos neste versículo só por um momento. Agora, Abraão perguntou a Deus aqui como ele faria. E Deus está falando sua palavra a Abraão e o faz de forma estranha. Comecemos com o versículo 1. Não gosto de apressar isto. Depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão em visão. Vejam, Abraão era profeta, então tinha visões. Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e grandíssimo galardão. Jeová a Manassés, vejam. Então disse Abraão, Senhor Deus, notem, S maiúsculo, Senhor Deus, Elohim. Estão vendo? Senhor Deus, na visão, que me has de dar, pois ando sem filhos e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. E disse Abrão, eis que não me deste descendência, e eis que um nascido em minha casa é o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo, este não será o teu herdeiro. Já lhe havia feito uma promessa, vocês sabem, não? Vejam, aí mesmo Abraão teria falhado, mas a promessa é incondicional, a aliança incondicional. Mas aquele que de tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. E ele tem 100 anos agora. Então o levou fora e disse, olha agora para os céus, e dize às estrelas, se as podes contar. E disse-lhe, assim será a tua descendência. Um homem sem filhos, e agora com 100 anos. E creu ele no Senhor, e isto lhe foi imputado por justiça. Disse-lhe mais, eu sou o Senhor que te tirei de Ur, tirei dos caldeus, para dar-te a ti a terra, para herdá-la. E disse ele a ele, Senhor, Senhor, como saberei que hei de herdá-la? Agora ouçam. E disse-lhe, toma-me uma bezerra de 3 anos e uma cabra de 3 anos. Observem os 3 agora, 3 anos. E um carneiro de 3 anos, uma rola e um pombinho, ambos a mesma raça. Ambos a mesma coisa. Vejam, era usado num sacrifício que estava prefigurando Jesus. A aliança foi feita, vocês sabem, como ele os fendeu e como que ou nos velhos tempos, quando faziam uma aliança, pegavam e escreviam o acordo e matavam um animal. Ficavam entre as duas metades, rasgavam a aliança em duas. Uma pessoa pegava uma parte, como fazia a lavanderia chinesa. O chinês aqui não sabia escrever em inglês, então escrevia lá e rasgava um pedaço de papel e lhes entregava uma parte. E vocês se lembram das lavanderias chinesas quando faziam isso? E as duas partes tinham de se encaixar para pegar suas roupas. Vejam, você não poderia enganá-lo, pois ele tinha outra parte dele. Você poderia copiar seu nome, mas não poderia rasgar de novo esse papel, está vendo? Assim, ele tinha de ser o mesmo pedaço de papel. Era assim que faziam nos dias do Oriente, há muito tempo nos dias do Oriente. Matavam um animal, ficavam entre as metades, rasgavam o pedaço de pele de cabra, pegava uma, e quando a aliança era confirmada, eles juntavam os pedaços e tinham de se encaixar direitinho. Agora, o que Deus está lhe mostrando aqui é isto, nestes sacrifícios. Está falando de Cristo, de como Deus levou Jesus ao Calvário e o rasgou, e recebeu o corpo no céu, e enviou o Espírito sobre nós, para que o mesmo Espírito que estava nele tivesse de estar em você, para se encaixar no corpo, para ser a noiva no tempo do fim. Estão vendo?
Isso mesmo, estão vendo? Mas não será uma denominação, será a palavra, o que ele foi, estão vendo? Mas como essa palavra tem de vir a palavra, como as células de um ser humano, sabem? Quando seu corpo está sendo formado, não é uma célula de um humano, depois a de um cão e depois a de um porco. Ah, não. É tudo célula humana, é assim que o corpo de Cristo é. Toda a palavra de Deus. Não apenas parte dela, alguma tradição acrescentada a ela. Não, é todo o corpo de Cristo. Agora, vemos aqui que ele usou tanto uma rola quanto um pombinho, porque são a mesma família. Agora, você sempre... Assim, notem, refiro-me apenas a algumas destas escrituras. Levítico 12 e versículo 6. Vemos aqui que é a ordem de uma mulher sendo purificada. Se a mulher tinha um bebê, precisava esperar. Se era menino, precisava esperar 33 dias antes de poder entrar na congregação com as pombas para purificação. Se tinha uma filha, precisava esperar 96 dias antes de poder entrar na congregação. Agora vemos aqui o versículo 6. E quando forem cumpridos os dias da sua purificação por filho ou por filha, trará um cordeiro de 1 ano por holocausto e um pombinho ou uma rola para expiação do pecado, diante da porta da tenda da congregação ao sacerdote. Vejam, ela ainda não pode entrar, pois seus dias ainda não terminaram, mas pode dar isto ao sacerdote junto à porta como oferta. Vejam, uma rola ou um pombinho. Ambos são da mesma família. Agora era usada para expiações, e na expiação pelo pecado, uma pomba. Ou da lepra, que é um tipo do pecado, traziam-se 2 pombas. A cabeça de uma delas era arrancada, ela era virada para baixo e o sangue derramado sobre a outra. E então a outra pomba era solta. E quando a pomba voava, banhava o chão com o sangue do companheiro e o sangue clamava a Deus: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus. Não podem ver, o companheiro moribundo, Jesus Cristo, foi morto e aspergido sobre nós, para que fôssemos livres, clamando: Santo, Santo, Santo ao Senhor. Que belos tipos. Queria ter mais voz. Agora, tipifica o grande Espírito Santo, como acabamos de ler em Apocalipse 3,16. Esta pomba era usada por Deus para sinais. Noé recebeu um sinal, como o irmão há pouco cantou. Deus estava descontente, e não havia nada que pudesse deter sua ira. Pois ele disse: no dia em que dela comeres, nesse dia morrerás. E Noé achou graça diante de Deus e construiu uma arca conforme as instruções, quero dizer, que ele lhe havia dado. E ele flutuou. Posso imaginar o que aconteceu naqueles dias quando disseram: este velho no monte, um velho fanático, construindo uma arca, dizendo que vai chover e nunca choveu. Mas isso, Noé disse: vai chover mesmo assim. E então, sei que o dia em que ele entrou, não me lembro em que dia foi, creio que no dia 17 de maio, Noé entrou na arca e Deus fechou a porta. E as nuvens começaram a vir, as chuvas começaram a cair, os canais de esgoto começaram a encher, romperam-se as fontes do abismo, todas as fontes expeliram suas águas. Por fim, as pessoas entraram nas casas, subiram em cima, a velha arca estava no mesmo lugar. Depois de um tempo, quando havia suficiente em volta, ela começou a subir cada vez mais. As pessoas batiam nas portas e gritavam, mas não adiantava. Noé não conseguia abrir a porta. Deus a fechou. Deus é o único que pode abri-la. Assim é com nossa arca, Jesus Cristo. Deus abriu a porta para nós no Calvário. Ele a fechará tão certo quanto abriu.
e flutuou, e subiu mais e mais, talvez 1.600 metros acima do topo da Terra, quando esta Terra estava se desviando do caminho da sua órbita normal. E deu voltas e voltas, e troncos, e árvores, e acima das montanhas e tal, balançando por 40 dias e noites. E quando os ventos começaram a diminuir, a ira de Deus é terrível. Seu amor é puro e divino. E sua ira é tão divina quanto seu amor. Pois ele tem de julgar, porque é juiz. Ele é legislador. E lei sem penalidade não é lei. Portanto, deve haver uma penalidade para a lei. E se você transgride as leis de Deus, é aí que paga a penalidade. Agora, notamos que depois de Noé estar flutuando lá em cima, sem dúvida, com enjoo por causa de todos aqueles estrondos e estalos, e a ira de Deus destruindo e acabando com tudo, e gritos e tal, então começou a se acalmar. Nada acontecia. Dias se passaram, nada acontecia. Talvez o suprimento de comida para os animais e tal estivesse acabando. Nada acontecia. Então ele pensou, será que não posso ver lá fora? A arca foi de tal modo construída, quando se estava dentro dela, só havia uma janela e ficava bem no topo. Não se podia olhar pelos lados, não se podia olhar em outra direção, a não ser para cima. E é assim que a arca, Jesus Cristo, é. Você não pode olhar para o próximo, não pode olhar para nada além de Cristo quando está na arca, pois só há uma porta, e Ele é essa porta da qual falamos esta manhã. Você tem de ficar olhando para cima, porque aquele que lança a mão do arado e chega a se virar para olhar para trás não é digno do arado. Agora, como nesta arca, e ele podia ver a luz e talvez a luz do sol, mas se perguntava onde estava. A arca ainda estava flutuando. Ele podia ouvir as ondas batendo nas laterais, mas ele sabia que haviam se passado muitos dias. Com certeza, a água estava recuando nesse momento. Assim, ele foi e pegou um pássaro não confiável, traiçoeiro, e o testou e o soltou. Era um corvo, e esse corvo nunca voltou, pois achou prazer lá fora, fora da arca de Deus. Ele voou de um cadáver para outro, comendo as carcaças e a carniça que flutuava na água, e estava perfeitamente satisfeito. Assim, depois de vários dias, ele tentou de novo, pois sabia que ele não queria sair na ira de Deus. Assim, soltou uma pomba, e esta pomba era de natureza diferente não era um abutre, nem um carniceiro. Só pode comer as coisas limpas e puras. E ficou tão satisfeita ao não conseguir achar em que pousar os pés, que ela voltou para a arca. Noé disse, bem, o dilúvio ainda continua. Então esperou vários dias e enviou de novo, como sua oração, ó Deus, tua ira foi aplacada? Tua ira já passou, Senhor? Está tudo terminado? E ele disse, agora, se a enviar desta vez, pode ser que ela fique lá, se as águas baixaram. Pode ser que ela fique, mas ele a enviou por oração. E então, quando foi lá, dirigida por Deus, ela arrancou uma folha de oliveira de uma árvore e voou de volta e bicou a janela de novo. Deus usou uma pomba como sinal. Ela voltou dizendo que o dilúvio passou. E então, Deus abriu a porta. E eles saíram. Está em Gênesis 8:8. Também foi usada em Mateus 3:16, de novo, quando a ira de Deus estava na terra. E não tinha jeito. A noite mais escura, meia-noite. As igrejas tinham confundido tanto as coisas que não havia como sair disso. E havia falsos mestres, todos os tipos de coisas surgindo. Todos os tipos de confissões de fé surgindo.
Mas Deus usou uma pomba de novo. Isto o agradou. Seu filho Jesus agradou-o tanto que ele o identificou. Agora, eles não podiam crer que este bebê que nasceu lá naquele estábulo, numa manjedoura de feno, antes que seu suposto pai e mãe estivessem casados, eles não podiam imaginar Deus usando algo assim. Portanto, ele teve de ser identificado para o mundo. E naquele dia, lá no Rio, quando ele desceu para provar que era a obra-prima de Deus, da qual falei esta manhã, quando ele foi obediente para entrar na água, agora, se notarem aí, há uma grande lição. João era o maior homem na terra na época. Jesus disse, nunca houve homem que de mulher tenha nascido tão grande quanto ele, até aquele tempo. E ele era profeta. Vocês creem nisso? Agora lembrem-se, se a palavra de Deus vier a qualquer um na terra, será a um profeta. Essa é sempre a maneira de Deus. Vocês creem que Jesus foi a palavra manifestada em carne? Assim, só há uma maneira dele poder vir para ser apresentado. Não pelos sacerdotes. Ele não se aproximou e disse, Caifás, quer me apresentar? Se fizesse isso, ele cometeria o mesmo erro que Davi cometeu em nossa lição outro dia. Vejam, se ele fosse à igreja e dissesse, quer me apresentar? Notem até quando ele nasceu. Quando nasceu, ele nasceu à sombra da igreja. E provavelmente tocavam os sinos e tudo mais, mas foram pastores que o reconheceram e magos. Estão vendo? E aqui está ele agora pronto para o seu ministério, e se ele é a palavra, conforme o grande plano de Deus, a palavra só pode... O Senhor Deus não faz coisa alguma até que primeiro a revele aos seus servos, os profetas. Esse é sempre o padrão dele. Tem de ser. Quando os selos foram abertos, quando qualquer outra coisa, qualquer grande evento que ocorre na terra, Deus o revela aos seus profetas. E João era o profeta, pois estava profetizando que ele viria. Então, descendo a encosta de uma colina certo dia, quando ocorria uma argumentação com um grupo de sacerdotes em volta, eles disseram, queres dizer-me que te intitulas profeta e ficas aí nessa lama? Não em uma igreja, pois não o receberiam. Fica aí nessa lama e me diz que chegará a hora em que o grande Jeová que ordenou estes sacrifícios, quando o grande Jeová, aquele que edificou esse templo, aquele que entrou nele como uma coluna de fogo, virá o dia em que esse sacrifício contínuo será tirado? Ele disse, virá um homem e está entre vós agora, em algum lugar lá, e ele tirará o pecado. O sacerdote estava argumentando isso com ele. João olhou para cima. Agora, o que ele é? O profeta. E aqui está a palavra. Lá vem a palavra vindo direto ao profeta, direto à água. João disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lá está ele, é ele. Jesus não disse uma palavra, entrou direto na água. E posso ver ali, de pé naquela água, pensem num drama, dois dos maiores que já estiveram na terra. Deus, a palavra e seu profeta. Notem, a palavra veio ao profeta nesta dispensação da graça na água. Achei que vocês entenderiam. Na água. A primeira revelação da palavra foi na água. Agora, estão vendo onde a noiva começou a mensagem da luz do entardecer? Na água. A palavra, a verdadeira palavra, não misturada com credos, mas vem ao profeta na água, pela água. Notem, poderiam imaginar os olhos da palavra e os olhos do profeta se encontrando na água? Oh, é demais para mim. Lá estava o profeta, lá estava a palavra, olhando nos olhos um do outro.
E o profeta disse, eu careço de ser batizado por ti, porque vens tu a mim? E a palavra disse, tem de ser verdade. Agora, deixe-me apresentar um drama aqui. João, tu és profeta, conheces a palavra. Estão vendo? Tu me reconheces, sabes quem eu sou. Eu careço de ser batizado por ti, disse João. Jesus disse, deixa, é exatamente isso. Tu careces de ser batizado por mim, mas lembra-te, João, sendo profeta, nos é conveniente ou apropriado a nós, como a palavra e o profeta, que cumpramos toda a palavra. Pois, João, agora esta é a revelação. João, tu sabes quem eu sou. Eu sou o sacrifício. E conforme a palavra de Deus, o sacrifício tinha de ser lavado antes de ser apresentado como sacrifício. Está certo? A palavra, o cordeiro era lavado e então apresentado como sacrifício. E eu sou esse cordeiro. E devo ser lavado antes de poder ser apresentado ao mundo como sacrifício. Deixa, João, pois assim nos convém, como a palavra e o profeta juntos. Bem, não pode haver engano. Agora, cada uma destas coisas... Agora, vejam, se não fosse por esse cenário, João teria sido como qualquer um de nós. Assim, dizem, sim, eu sei quem é, Senhor. Bem, ele disse, espera aí. Eu sou a palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Eva deixou uma de fora. Mas tu tens de receber toda a palavra. Eu sou esse sacrifício e devo ser lavado antes de ser apresentado. Mas o que tu disseste, João, é verdade. João, sendo profeta, sabendo que a palavra tinha de se cumprir, ele deixou e o batizou. E quando ele foi levantado da água, lá veio a mensagem do céu nas asas de uma pomba. Este é o meu filho amado. Ele enviou a mensagem de redenção da graça nas asas de uma pomba. Desceu voando dos céus. Paz na terra, boa vontade para com os homens. O sacrifício estava pronto naquele momento. Foi criado, alimentado. Seu ministério estava pronto. Uma palavra que redimiria o mundo inteiro está consumado. A pomba é usada na Bíblia como símbolo de paz e também é usada pelas nações como símbolo de paz. Temos nações. Nossa nação é representada por uma águia. E há outras aves de outras nações. Roma tem uma águia. A Alemanha tem uma águia. Muitas delas, grandes pássaros do céu. Mas em todas elas, a pomba simboliza a paz em todas as nações. É algo universal. Assim como o irmão Green disse certa noite, o irmão Perry Green disse, o símbolo de rendição é levante as mãos. Qualquer nação, levantar as mãos é rendição. Ele disse, quando você canta, levanta as mãos, você entrega tudo. E a pomba é o símbolo da paz em todas as nações. Por que você faz isso? Por causa da sua mansidão e por causa da sua inocência. É por isso que simboliza a paz. Outra coisa sobre a pomba, ela é um pássaro que ama o lar. Adora ficar em casa. E outra coisa é que sempre é leal ao seu companheiro. A pomba, macho ou fêmea, nunca se separa um do outro. Essa fêmea encontra seu companheiro na época de acasalamento. Vejam, isso é complementar a grande criação de Deus. Foi por isso que ele fez de Eva um derivado. Estão vendo? Se ela tivesse sido feita como as outras fêmeas, quando chegasse a hora do seu acasalamento, ela teria encontrado seu companheiro. Mas ela podia a qualquer momento, estão vendo? E é assim, é o que é. Eu só
Não queremos entrar nisso, pois falei disso em casamento e divórcio e tal, e como. Mas ela é honrosa e trouxe essa virtude, e vocês sabem como preguei sobre isso a outra noite. Muito bem, notem, ela tem grande responsabilidade. Liberty and a full salvation, saving me, what does it do? Keeping me from all sin and shame, right above it. Oh, wonderful is my Redeemer.